A trajetória de Abelardo Barbosa, o eterno Chacrinha, foi marcada por irreverência, ousadia e uma capacidade incomparável de transformar a televisão brasileira em um espetáculo vibrante. Mas por trás das luzes, das buzinas, das chacretes e das frases imortalizadas, existia um homem que enfrentou, em silêncio, uma longa e dolorosa batalha contra a doença que acabaria tirando sua vida em 30 de junho de 1988. Este texto detalha os últimos anos, a luta pela saúde e as circunstâncias que cercaram sua morte, relembrando como o Brasil se despediu de um dos maiores apresentadores de todos os tempos. O início do declínio na saúde. Durante toda a sua carreira, Chacrinha foi conhecido por sua energia inesgotável. Já perto dos 60 anos, sua vitalidade parecia não diminuir. Ele ainda comandava programas de grande audiência, como o Cassino do Chacrinha, que se tornará uma referência do entretenimento nacional. Porém, nos bastidores, sua saúde já não acompanhava o ritmo alucinante que ele impunha a si mesmo. No início da década de 1980, Chacrinha começou a apresentar problemas circulatórios e crises de insuficiência respiratória. Em 1987, seu estado se agravou. O apresentador passou a conviver com fortes dores, dificuldade para caminhar e episódios frequentes de mal-estar durante as gravações. Mesmo assim, recusava afastamentos. Para ele, o palco era um combustível e também uma proteção emocional. Em muitos momentos, amigos próximos relatavam que Chacrinha se transformava ao entrar em cena, doente nos bastidores, mas vibrante diante das câmeras. O diagnóstico que mudou tudo. Em meados de 1987, após insistentes recomendações médicas, Chacrinha finalmente se submeteu a exames mais profundos. Foi então diagnosticado com insuficiência cardíaca avançada, consequência de anos de desgaste físico, excesso de trabalho e problemas crônicos de saúde que se acumulavam com a idade. Além disso, o apresentador enfrentava complicações respiratórias e um quadro geral de fragilidade. Os médicos recomendaram que ele diminuísse drasticamente sua carga de trabalho, mas Chacrinha tinha dificuldade em aceitar essa mudança. Para ele, parar era sinônimo de perder a essência. Nos meses seguintes, sua condição oscilava entre pequenas melhoras e recaídas mais fortes. Ainda assim, ele continuou participando de gravações sempre que possível, muitas vezes sendo apoiado por produtores e familiares. As últimas aparições públicas. O público começou a perceber que algo estava errado. Embora ainda encantasse com suas frases célebres, "Alô, Terezinha", e "quem não se comunica, se trumbica". Chacrinha já demonstrava cansaço visível, movimentos lentos e dificuldade para permanecer de pé por longos períodos. Seu último período na televisão foi marcado por um misto de nostalgia e apreensão. Muitos fãs fizeram questão de assistir às gravações, sabendo que o apresentador atravessava problemas sérios. Era como se o Brasil inteiro torcesse silenciosamente para que ele superasse a doença mais uma vez. Internação e agravamento do quadro. No final de junho de 1988, o quadro de saúde de Chacrinha se agravou drasticamente. Ele foi internado no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, após apresentar intensa falta de ar, fraqueza extrema e complicações cardíacas severas. Os médicos constataram que sua insuficiência cardíaca havia atingido um estágio crítico, e o organismo já não respondia adequadamente aos tratamentos. A família se manteve ao seu lado, acompanhando cada atualização médica com apreensão. Nos 2 dias que antecederam sua morte, Chacrinha ficou sedado, respirando com dificuldade e com o corpo extremamente debilitado. Sua resistência, tão admirada ao longo da vida, não era mais suficiente para conter o avanço da doença. A morte do velho guerreiro. Na manhã de 30 de junho de 1988, aos 76 anos, Chacrinha não resistiu. O Brasil recebeu a notícia de sua morte com profunda comoção. O país perdia não apenas um apresentador, mas um ícone cultural, um símbolo da televisão brasileira e um artista que revolucionou a forma de comunicar e entreter. As emissoras de televisão interromperam a programação para prestar homenagens. Colegas de profissão, artistas, músicos, humoristas e personalidades do país inteiro se manifestaram, ressaltando sua genialidade, seu pioneirismo e sua capacidade de reinventar a televisão. Velório, homenagens e despedida do público. O corpo de Chacrinha foi velado no Teatro Fênix, da TV Globo, local histórico onde tantas vezes ele comandou seus programas. Milhares de pessoas formaram filas extensas, algumas esperando por horas, para se despedir do apresentador que marcou gerações. As chacretes estiveram presentes, chorando e prestando homenagens emocionadas. Artistas que cresceram profissionalmente graças ao incentivo do velho guerreiro compareceram para agradecer pela última vez. Havia um clima de profunda tristeza, mas também de gratidão pelo legado deixado.
Seu sepultamento ocorreu no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, acompanhado por familiares, amigos íntimos e fãs que insistiram em homenageá-lo até o último momento. A repercussão imediata na imprensa brasileira. No dia seguinte à morte do velho guerreiro, os jornais de todo o país dedicaram páginas inteiras para recordar sua trajetória. Manchetes destacavam sua ousadia, sua criatividade e sua capacidade de conectar-se com o povo. Telejornais exibiram reportagens especiais, resgatando momentos marcantes de sua carreira no rádio e na televisão. Profissionais que conviveram com Chacrinha lembravam sua personalidade forte e seu estilo único nos bastidores. Muitas reportagens comentavam que ele era ao mesmo tempo exigente, perfeccionista e profundamente dedicado àquilo que fazia. Era impossível ignorar o impacto que sua ausência representaria para a televisão brasileira. Depoimentos de artistas e personalidades. Diversos artistas que tiveram a carreira impulsionada por ele se pronunciaram. Cantores das mais variadas gerações relembraram como participar dos programas de Chacrinha significava uma vitrine gigantesca. Era ali que muitos alcançavam seu primeiro grande público. As chacretes, figuras fundamentais na construção da estética de seus programas, também deram depoimentos emocionados. Elas contaram sobre a disciplina que o apresentador cobrava, a rotina intensa de ensaios e a preocupação constante dele em manter a energia de suas apresentações. Humoristas, atores e diretores reforçaram que Chacrinha foi um pioneiro. Antes dele, poucos apresentadores arriscavam o improviso descontrolado, o excesso de cores, o ritmo frenético das atrações e a mistura aparentemente caótica que se tornou sua marca registrada. O silêncio nos bastidores da TV. Após o anúncio oficial de sua morte, os corredores das emissoras que Chacrinha frequentou ficaram marcados por um silêncio incomum. Funcionários lembravam sua presença constante, sua voz alta e suas ordens rápidas. Com sua partida, parecia que um ciclo havia se encerrado definitivamente. Programadores, diretores e produtores tentaram avaliar como seguir em frente sem a figura que, por décadas, ditou tendências e manteve índices de audiência impressionantes. Era consenso que não existia substituto à altura. Chacrinha era incomparável e sua forma de fazer televisão não poderia ser seguida por ninguém além dele. O vazio na grade de programação. Os programas que ele comandava ficaram sem continuidade. A ausência do apresentador foi tão sentida que as emissoras preferiram não tentar preencher seu espaço imediatamente. Alguns projetos foram arquivados e outros cancelados, pois tudo parecia incompleto sem o estilo inimitável de Chacrinha. O público também percebeu a mudança. As tardes de sábado, antes tão movimentadas com sua presença, perderam parte do brilho. A televisão brasileira passava por um processo de transformação, e a morte de um de seus maiores nomes reforçou a necessidade de renovação. O legado que permanece e se expande. Mesmo após sua morte, Chacrinha continuou influenciando apresentadores, humoristas e programas de auditório. Seus bordões, sua estética e seu ritmo vibrante foram incorporados, reinterpretados e adaptados por gerações posteriores. Ele abriu caminho para uma televisão mais livre, mais próxima do povo e mais conectada com a espontaneidade. Transformou a função do apresentador em algo além do simples comando do programa. Ele se tornou protagonista absoluto, parte da atração e motor das emoções do público. A figura extravagante, o figurino chamativo, a buzina, os calouros, as chacretes e o clima de festa inacabável ficaram eternizados como símbolos da história televisiva brasileira. Curiosidades que ajudam a entender o mito. Após sua morte, muitas histórias e curiosidades vieram à tona e reforçaram ainda mais seu caráter único. A disciplina nos bastidores. Apesar da aparência de caos, Chacrinha organizava rigidamente seus programas. Ele ensaiava entradas, estudava a ordem das atrações e pensava cuidadosamente nos momentos de improviso. O faro para novos talentos. Foi ele quem revelou nomes que mais tarde se tornariam gigantes da música nacional. Muitos artistas reconhecem que só ganharam espaço porque Chacrinha acreditou neles. O humor característico. Ele tinha a capacidade de transformar erros em acertos. Gaguejos, trocas de palavras ou situações improvisadas viravam gargalhadas coletivas. A energia diante das câmeras. Mesmo debilitado na vida real, Chacrinha conseguia se transformar totalmente quando o programa começava. Era como se a televisão o ressuscitasse temporariamente. A imortalidade no imaginário brasileiro. A morte de Chacrinha não apagou sua imagem, pelo contrário, a reforçou. Ele passou a representar não apenas um apresentador, mas um ícone cultural. Sua figura está presente em documentários, filmes, peças de teatro e homenagens nas mais diversas formas. Mesmo quem não viveu sua época conhece seus bordões, sua aparência e seu estilo.
Ele se tornou um símbolo do entretenimento brasileiro, lembrado com saudade pela genialidade que moldou gerações. O que ficou depois da despedida? Com sua ausência, o Brasil perdeu um criador de tendências, um comunicador ousado e um mestre do improviso. Mas também ganhou um legado que continua influenciando a forma de fazer televisão e de lidar com o público. Chacrinha provou que a alegria, a irreverência e o exagero também têm valor artístico. Não era apenas um apresentador, era um espetáculo completo. Sua morte marcou profundamente o país, mas sua obra continua viva, pulsante e presente na memória afetiva de milhões de brasileiros.